Olá, meus amigos, beleza? Canal F. Carvalho, Cristianismo e Política. Autoridades de Israel pedem para o Papa Francisco se explicar. Ele sugeriu em uma das suas reflexões que a lei de Moisés é obsoleta, isso mesmo. E as autoridades de Israel não ficaram satisfeitas com as tais insinuações do Papa Francisco e imediatamente cuidaram de pedir que o Papa Francisco se explique. Se você gostar do conteúdo deste vídeo, ajuda o canal a crescer, se inscreva, comente, compartilhe e deixe o like no final do vídeo. Então vamos para o que disse o Papa Francisco, ou melhor, o que insinuou. Autoridades judaicas pedem esclarecimento de fala do Papa. Reflexão do Pontífice sobre o livro de Gálatas desagradou alguns líderes de Israel. Como eu disse em um vídeo anterior, toda vez que eu for fazer um vídeo aqui para o canal, eu vou orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a nação de Israel, abençoe as autoridades de Israel, abençoe o povo de Israel, um povo bem-sucedido, um povo próspero, porque as suas leis têm sombra e fulcro na lei de Moisés. Mas foi essa insinuação do pontífice católico realmente ofendeu e machucou as autoridades de Israel, um povo ordeiro, pacífico e que reconhece a lei de Deus do Sinai. Portanto, eu oro por aquele povo para que o Senhor continue abençoando e sendo luz para o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Por que eu estou fazendo um vídeo sobre este assunto? Porque tem tudo a ver com a situação que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo, meus amigos. Eu vou usar aqui um termo que você não conhece, talvez você ainda não ouviu esse termo, antinomista ou antinomismo, que é a negação da lei de Moisés. Lutero foi quem cunhou, talvez pela primeira vez, o termo antinomos. E aqueles que negam, que suplantam a lei de Moisés, os seus aspectos essenciais, que é a moral de Deus. A lei de Moisés, quanto à moral divina, é negada, é suplantado por um movimento. Este movimento, Lutero chamou de antinomos, os antinomistas, e vem fazendo isto até hoje. E um número grande de pessoas são antinomistas sem saber. A igreja evangélica está repleta de antinomistas que negam e suplantam a lei de Moisés. E a nação, as autoridades de Israel, ficaram chateadas com o que disse o Papa Francisco. O Vaticano recebeu uma carta endereçada ao cardeal Kurkikot, presidente do Conselho para a Unidade dos Cristãos, relatando a preocupação de líderes judeus com falas do Papa Francisco durante uma liturgia. Em 11 de agosto, as informações foram publicadas pelo Portal Católico 2, Sismógrafo, nesta quarta-feira, dia 25. O documento assinado pelo rabino Hasson Arussi, presidente da Comissão do Grão-Rabinato de Israel para o Diálogo, pede esclarecimento ao pontífice que, ao citar a leitura da carta de Pedro aos Gálatas, deu a entender a lei judaica está obsoleta. Aqui tem um erro nesse conteúdo aqui do jornal. O jornal é o Pleno News. Uma correção aqui no texto, porque não é carta de Pedro aos Gálatas, é carta de Paulo. Foi o apóstolo Paulo
quem escreveu a carta aos Gálatas e não Pedro, o apóstolo Pedro, como está afirmando aqui o jornal. Continuando, em reflexão sobre a passagem do Novo Testamento, o Papa expõe que o apóstolo explica aos Gálatas que a aliança com Deus e a lei de Moisés não são ligadas de maneira indissolúvel. E continua. A lei não está na base da aliança, porque surgiu sucessivamente e era necessária e justa, mas antes tinha promessa, a aliança. Paulo não era contrário à lei de Moisés, porque a respeitava e mais de uma vez defendeu sua origem divina, disse Papa Francisco. A lei, porém, não dá vida, não oferece o cumprimento da promessa, porque não estava na condição de poder realizá-la. A lei é um caminho que leva adiante para o encontro, acrescentou. Para os líderes que assinaram a carta, o pontífice mostrou que a fé cristã não dá mais a vida, implicando na obsolescência do judaísmo. O rabino Aroussi diz que a declaração demonstra um ensinamento desdenhoso, olha só, desdenhoso contra os judeus e contra o judaísmo. Ao final da carta, as autoridades pedem que o cardeal Cote transmita sua angústia ao Papa Francisco e também peçam um esclarecimento para assegurar que qualquer conclusão depreciativa seja claramente repudiada. Aqui, então, meus amigos, vou deixar aqui a imagem do Papa Francisco. Meus amigos, eu fiz uma pergunta agora há pouco, porque eu estou trazendo esse assunto aqui, justamente porque o antinomismo é um braço do esquerdismo. Está dentro da igreja. A igreja evangélica e parte da igreja católica são antinomistas, negam a lei de Moisés. E é tudo o que o esquerdismo quer. O esquerdismo é a negação de Deus. É a negação de tudo o que tem relação com Deus. Então, se você nega a lei de Moisés, se você nega a lei do Sinai, se você nega a revelação especial de Deus, se você nega a teologia revelada no Sinai, você está fazendo o quê? Você está se juntando com o esquerdismo. Os esquerdistas cristãos, sejam católicos, sejam evangélicos, negam a lei. E muitos negam até a própria Bíblia. Muitos negam a Bíblia de tal maneira que querem reinterpretar a Bíblia ao seu modo, ao seu gosto. Querem atualizar a Bíblia com as suas interpretações. Deus revelou a sua lei a Moisés no Monte Sinai, está descrito no capítulo 20 de Êxodo, e o restante do Pentateuco, o restante do livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, consta o restante da lei, o desdobramento da lei de Deus dada a Moisés, que começa ali no Sinai, no capítulo 20 do livro de Êxodo. Negar esta revelação, negar esta lei, é tudo que o esquerdismo quer. Portanto, os cristãos, e muitos cristãos sem saber, fortalecem o esquerdismo quando negam e suplantam a lei mosaica. E agora, voltando a falar desta angústia, desse mal-estar que o Papa Francisco causou às autoridades do Estado de Israel, talvez sem perceber, se dar conta, se bem que este Papa, ele é esquerdista, e todo mundo sabe, os católicos sabem que ele é esquerdista. Então ele nega a lei mosaica,
chamando-a de obsoleta, e isto causa um constrangimento às autoridades de Israel. E veja que a nação de Israel, o Estado de Israel, não tem uma constituição formal escrita como a nossa Constituição, como a Constituição dos Estados Unidos. O Estado de Israel não tem. O que o Estado de Israel tem são leis básicas. E as leis básicas de Israel têm fulcro na lei de Moisés. É por isso que as autoridades de Israel ficaram ofendidas. As leis básicas do Estado hebreu hoje, desde 1949, quando Israel voltou a ser Estado, a ser nação, com muita luta, porque um dos argumentos foi exatamente este: mas eles não têm uma constituição, e para ser uma nação tem que ter uma constituição formal escrita, e eles não têm. Mas eles têm as leis básicas, são chamadas de leis básicas de Israel, que constituem o direito constitucional do Estado de Israel. As leis civis. E tem fulcro aonde? Na lei de Moisés. Portanto, quando o Papa Francisco diz que o Pentateuco, a lei mosaica, é obsoleta, ofendeu, claro, as autoridades de Israel. Abrindo aqui um parênteses para um comentário, meus amigos. Por que você acha que o Estado de Israel é tão próspero, tão abençoado? Justamente porque suas leis vêm de onde? Vêm do Sinai. Ainda que não sejam exatamente a lei mosaica, mas as leis de Israel, principalmente no que diz respeito às leis civis, a lei ética, moral, vem de onde? Vem de Moisés. Então, o Papa, no mínimo aqui, deve pedido de desculpas. Deve sim, porque ofendeu o Estado de Israel, ofendeu as autoridades de Israel, ofendeu sim a população de Israel, ofendeu sim. Então ele, como um cristão, como um bom cristão que deveria ser, tem que pedir desculpas sim. Agora, com relação à teologia dele, dele ser um antinomista, não considerar a lei mosaica, ele faça isso com os seus fiéis, mas não faça isso para o mundo. Ele faça isso lá para os fiéis. Eu não concordo com a teologia dele. Eu não concordo, acho errada essa teologia antinomista, que é muito apreciada pelos evangélicos. Os evangélicos quase que em geral são antinomistas, sem saber, mas eles reprovam a lei mosaica. Meus amigos, agora com relação à teologia, a boa teologia evangélica, bíblica, consistentemente bíblica. Em nenhum lugar do Novo Testamento nós vamos encontrar a negação da lei de Moisés. Em nenhum lugar. Toda vez que a lei mosaica é mencionada, e o apóstolo Paulo foi quem mais falou e ensinou, colocando em seu ensino referências à lei mosaica, toda vez que isso aconteceu, se referia a aspectos da lei mosaica que apontavam para Jesus. Tipos da lei mosaica que apontava para o Senhor Jesus. Aspectos cerimoniais, sacrificiais da lei mosaica que tinham uma direção e apontava para o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, aquele tipo deixou de ser necessário, porque o antítipo cumpriu o tipo. São termos aqui da teologia. Mas, de maneira
bem simples para você entender. Todos os aspectos da lei mosaica, aspectos cerimoniais e sacrificiais, apontavam para Jesus. Quando Jesus Cristo veio, aquilo que apontava para Jesus já não houve mais necessidade, porque se cumpriu em Jesus. O restante da lei mosaica é boa, é perfeita, é saudável. Basta olharmos aí para a nação de Israel, que tem as suas leis básicas, sombras, fulcro, da lei de Moisés. É boa, a lei do Sinai é boa, perfeita, boa, maravilhosa. Os aspectos que apontavam para Jesus acabaram ficando como sombra, e o escritor aos Hebreus vai chamar de envelhecida, porque teve seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. É isso. Agora, quando os antinomistas pegam a lei de Moisés todinho e colocam na lata do lixo, diz aqui, isso é lixo, isso é obsoleto, isso não presta mais, estão ofendendo, claro, não somente a nação de Israel, as autoridades de Israel, o povo de Israel, mas estão ofendendo a Deus. Porque a lei de Deus do Sinai é boa, perfeita, e Deus a entregou aos hebreus, justamente para que outras nações pudessem copiar e fazer as suas leis, tendo a lei de Moisés como fonte de inspiração. Porque é perfeita. É perfeita. Somente os aspectos que apontam para Jesus Cristo é que não precisam mais. De resto, oxalá, meus amigos, que os países, as nações, tivessem a Constituição Federal do seu país, as leis do seu país, inspiradas na lei de Moisés. Seriam bem-sucedidos. Os antinomistas estão a serviço dos esquerdistas, isso sim. Se você gostou do conteúdo deste vídeo e acha relevante e importante, compartilha nas suas redes sociais, deixe o seu comentário e o seu like. Se você não tiver um motivo específico para comentar, dá o seu apoio moral aí nos comentários, e isso vai ajudar bastante e vai motivar a gente a continuar com esse trabalho. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.